Lembra que eu falei para vocês que Deus responde? Nenhuma pergunta nossa vai ficar solta no ar. Ela tem resposta. E às vezes a gente não sabe, mas a gente vai encontrar as respostas ao longo do caminho. E eu achei uma das respostas hoje para um questionamento que era meu. Eu já tinha entendido metade das coisas, mas agora ficou muito mais claro dessa maneira, tá? Eu fiz a besteira aqui de pintar demais, mas eu vou conseguir ler para vocês. Eu falei em uma ou mais aulas sobre por que uma pessoa tinha sucesso e outra não tinha. E uma das coisas que eu sempre me questionava era assim, poxa, na igreja, que é um lugar da unção de Deus, porque tem as promessas de Deus para todos nós, que não é a minha, não é a sua, é para todos nós, literalmente. Vim para que tenham vida e vida em abundância, entre tantas outras, sabe? Então eu olhava nas igrejas tantas pessoas pobres. Você ali orava e você, tava lendo a palavra e você fazia caridade e não sei o que, e a vida da pessoa uma bosta. Perdoe a palavra. Falta um pouco da ação? Falta, porque se Deus disse assim, Tássia, sobre a sua vida uma promessa de que você vai ministrar curso em nações, e eu não coloco nenhum conhecimento meu à venda, e eu não me especializo em algo que eu goste, eu não vou realizar essa promessa, porque Deus não vai obrigar, já que eu não estou no processo. Concordam comigo? Precisa de ação, certo? Mas quando a gente está alinhado com Deus, os direcionamentos vêm. Então a gente, querendo ou não, tem uma facilidade. Eu, sinceramente, eu me acho que eu fico muito mais alinhada, muito mais forte, muito mais conectada quando eu estou com Ele. Isso é uma particularidade minha. Aí, eis que eu tô aqui do nada, porque eu não sei qual foi a palavra que eu fui ler aqui, em Mateus. E aí eu sentei para ler, e aí eu voltei assim um pouco, aí vi a parábola do grão de mostarda, Ainda aqui é a parte de parábolas. Aí voltei mais um pouco para a parábola do semeador, que a gente sabe o que é semear, você sabe, né? Sabemos. Eu vou semear e eu vou colher. Mas para que eu semeie e que tenha um resultado bom, eu preciso semear no lugar certo. Então essa palavra aqui trouxe duas coisas. Às vezes, por exemplo, eu quero estar semeando na área de sobrancelhas para que minha vida floresça, e Deus está dizendo que não é na área de sobrancelhas, que é em outra área. Mas eu quero porque quero na área de sobrancelhas. Eu quero ser referência, eu me dedico, eu invisto de verdade na área de sobrancelhas e eu quero ser referência nessa área. E Deus está dizendo, não é nessa área. E eu estou lá insistindo. É um exemplo, tá certo? Então eu estou semeando no lugar errado. Eu não vou colher frutos semeando no lugar errado. Primeira lição, que é a parábola em si. Então agora vamos para a lição número 2. Estão prontas para levar chinelada? Mateus 13, a partir do 18. Vamos lá. Isso aqui é a versão NVI. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ouçam. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, eu li a mensagem e não entendi. Mas eu li, então aquela mensagem está em mim, porque não tem como eu desver aquilo que eu já vi. Entenderam, né? Então, quando eu leio e quando eu leio a mensagem do reino e não a entendo, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então, Deus te deu a mensagem, mas você não entendi. E foi até outra coisa que me veio de insight, parar de dizer que eu não entendo a Bíblia. Porque às vezes você só não está presente, você só não está conectada
com aquilo. Mas não tem como você entender. E se eu der essa mesma parábola aqui para 10 pessoas, as 10 vão falar de formas diferentes. Certo? Mas não quer dizer, Deus está falando com cada um na sua individualidade. Então isso me tocou muito, além da parte do semear, que a gente já sabe como é, me tocou muito essa reflexão que eu quero trazer para vocês. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Ele fala aqui na parábola sobre 3 sementes. Uma que caiu no meio do caminho, caiu no lugar impróprio, totalmente impróprio, né? Que era nas pedras, depois você vai ler aqui. Ela vai germinar, só que ela vai germinar de forma rasa. Ela não vai ter profundidade, porque para que a planta absorva os nutrientes, ela tem que ter raízes profundas. Então ela germina, em qualquer canto ela vai germinar, porque a natureza é perfeita. Mas ela não vai criar raiz, então ela não vai dar frutos, ela não vai ser algo forte. Eu vou ler tudo e depois eu trago os insights, senão eu vou me perder aqui. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que cai em terreno pedregoso, que é o caso dessa semente, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele vê a palavra, aí diz, nossa, Deus falou comigo, entendi tudo. Mas não colocou em prática, não usou no seu dia a dia. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. A planta, que ela germina no lugar errado, ela permanece por pouco tempo, porque não tem profundidade. Então, você lê a Bíblia uma vez no mês e você quer ter intimidade, você quer ter aliança, você quer ter conexão com Deus, não vai ter. Porque não é algo que você faça de vez em quando, que você plante nos lugares e da forma errada. Então não adianta ir na igreja, no culto no domingo, e durante a semana você fazer todas as outras coisas erradas, que Deus está pregando uma coisa e você está fazendo outra. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Deixa eu terminar. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando infrutífera. Enquanto a semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Isso daí deve ser alguma medição aí, que essa parte aí não entendi. Mas entende-se pela multiplicação aí que é algo muito grandioso. Ele fala de 3 sementes. A que cai no terreno pedregoso, eu acho que esse é o nome, pedregoso, que é pedras. Segundo, que cai entre os espinhos, quando ela começa a crescer, os espinhos a sufocam. E a que cai no lugar certo. Então, o que foi que, gente, a cabeça assim, ó, ele deu uma tapa na minha cara dos 2 lados. Não adianta eu ler, não adianta eu ter o conhecimento, igual vocês estão tendo aqui no curso, vocês estão tendo conhecimento. Mas na primeira dificuldade você diz, isso não resolve não, isso que Tá já falou é tudo balela, é muito difícil. E primeiro desafio que aparece na sua vida, você joga fora tudo. Aí o que é que você faz? Você abre espaço para a sua pior versão, para o que não está alinhado com o que você quer, entrar em cena. Tão somente creia. Tão somente creia. É difícil? É, mas sem isso, você não vai ter resultado. Outra coisa que eu comparava era eu e meu esposo. A gente vem de realidades muito parecidas. Eu acho que a dele ainda era pior do que a minha. Famílias pobres, bem pobres. Ele era de uma comunidade. Ou seja, ele morava num lugar muito precário, né? E de pessoas de má influência ao redor. Certo? Como a gente chama hoje em dia favela, né? Hoje chama comunidade. E a mãe dele tinha muitos filhos. Eram 4 no total. Lá na minha casa era eu e meu irmão. Eu morava num bairro, não era o melhor bairro
da cidade, era um bairro da periferia, mas era uma casa bacana, era muito mais organizado, certo? E ele, os irmãos dele, tem uma mentalidade muito mais à frente, conquistaram coisas, e eu comparava muito eu e meu esposo. Meu esposo não lê, diz ele que nem ora, que ora, mas eu acho que ele não ora. E as coisas vêm pra ele nunca fez um anúncio sequer para ter cliente, e o telefone dele não para. Aí eu ficava, irmão, isso é brincadeira. Tô todo dia no Instagram, eu tô orando, me ajoelhando, fazendo promessa, fazendo tudo, e o trem não flui. Como é que pode? Isso só pode ser brincadeira. Eu digo, Deus, eu quero a facilidade dele, entendeu? E aí essa palavra trouxe para mim, não é sobre orar, não é sobre ir na igreja, não é, meus amores, porque tem ateu riquíssimo, não é sobre isso. Eu escolhi ir por aqui porque arde meu coração ir por aqui, então eu vou seguir isso, tá entendendo? Mas não é sobre isso. E hoje eu não tenho religião, eu sou uma pessoa espiritualizada, vamos dizer assim. Mas aqui me traz algumas referências muito boas, me traz insights, me traz uma conexão. Não sei explicar, mas não é sobre religião, não é sobre estar na igreja, não é sobre ser bonzinho ou não. É sobre o que você crê. É sobre aonde você está plantando a sua semente. É sobre o que você alimenta. É sobre as historinhas que você dá corda na sua mente. E no fundo, não tem nada de difícil, não tem nada de complexo. É simples. É simples. É só você parar de resistir. É só você parar de não crer, de dizer, tá bom, Deus, essa semana, vamos lá, tô firme, não vou murmurar, não vou isso, não vou aquilo. E quando aparece isso, você se desestabiliza, você vira a doida. Então, é sobre o que você está alimentando, aonde você está plantando. Se plantar num terreno que não seja propício, vai dar errado. E tudo que a gente foca a nossa atenção vai crescer, vai tomar um poder tão grande. E a minha guerra, ela era mental. Eu tinha uma dificuldade de dominar, você não tem, primeiro, usei a palavra errada, você não tem que dominar a mente porque você não vai conseguir, você só não precisa se identificar com ela, porque quando a gente vai seguindo o que a mente está sugerindo, então, exemplo, eu estou sugerindo que ter clientes é difícil, que está muito complicado, então eu estou dando corda ao que minha mente está dizendo, que existe uma dificuldade, nananana. Então eu estou alimentando aquilo e aquilo vai crescer e é aquilo que eu vou ter, entenderam? Então eu não preciso me identificar com isso, não é difícil. Ou então você dizer assim, interessante, bom ponto de vista, e simplesmente não dar corda, fingir que é tipo, sabe aquela pessoa chata que fica falando no seu ouvido? Você faz o quê? Não tem horas que a gente fica assim, que nem tá prestando atenção, a pessoa tá ali no seu ouvido e você não tá nem aí porque a pessoa tá falando, você nem escutou o que ela falou, porque é irrelevante pra você, aquilo ali não acrescenta nada, você tá com a pessoa. Então você tem que fazer isso com sua mente. A sua mente tá aqui, tá tagarelando, aí você, vamos cantar um louvor, vamos ler a palavra, vamos trabalhar aqui no projetos, vamos desenvolver as habilidades que eu preciso. Sai daquele cenário, não dá corda. Você escolheu ser outra versão de você. E você não tem que julgar, e você não tem que murmurar, dizer, droga, eu falei que eu não ia fazer isso mais, e eu tô fazendo. Não. Simplesmente sai de cena. Não dá corda. Entenderam como é simples? Porque se você analisar tudo que você sente, tudo que você pensa, se você começar a ser a observadora, você vai ver que o que você está cocriando aqui
nada mais é do que você está alimentando. Então, simplesmente, plante no lugar certo, regue da maneira certa, porque precisa de ação, precisa de ser regado, e não se identifique com quem você não quer mais se identificar, com a sua versão antiga. Se você não quiser fazer nenhuma técnica, não precisa. Você só precisa parar de alimentar as sugestões que sua mente lhe dá. Que você é fraca, que você não é capaz. Para de alimentar, que sua vida vai fluir. Apenas isso. E para finalizar aqui, foi um devocional, né, gente? Eu tô muito empolgada com essa questão do devocional e eu vou trazer mais lá no canal do YouTube, tá bom? Então, quem não me segue, segue lá no canal do YouTube, porque você vai ter muitos devocionais, trazendo sempre inspirações, assim, para nossa realidade, de coisas práticas que podemos fazer, que é isso que interessa, entendeu? Então, o que é que eu ia falar, meu Deus? Era o devocional alguma coisa. Eu escutei, eu não vou saber escrever, eu vou colocar na legenda. Uma pessoa que eu conheci essa semana, que é como, eu não sei quem ele é, mas é como se fosse um Buda da vida aí, né? E não é português. Os vídeos dele, a maioria é em inglês, aí a gente tem que botar no tradutor. E ele falava: pare de resistir. Diga a Deus: Deus, eu entrego a ti. Eu vou anotar aqui o nome que ele falou. Cadê? Falar: Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso se colocar como humilde, não se lamentar, mas dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua ajuda. E qual era a outra palavra? Eu me liberto da resistência, do controle. Mas tinha outro nomezinho que ele é Moji, o nome dele, Mojji. Mas era algo assim, tipo assim: Deus, eu te entrego. E quando você entregar, você entregou. Você não vai mais buscar. Porque se você chegar assim e dizer assim: eu vou entregar uma encomenda, você vai pegar a encomenda de volta. Você não vai pegar a encomenda de volta. Você entregou a encomenda. Então entrega e simplesmente vai viver a tua vida. Porque as preocupações, a ansiedade, tudo que Deus diz, não te preocupeis com coisa alguma. Porque aqui ele fala que... Cadê? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. As riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então a gente está preocupado demais com o que a gente vai ter, com a casa, com o carro, com o que a gente vai ter, e a gente está esquecendo que buscai primeiro o reino do céu e todas as demais coisas serão acrescentadas, todas. Então você não precisa ficar se preocupando com boleto, você não precisa se preocupar como você vai fazer sua reforma, como você vai comprar, você não precisa. Olha só como tira um fardo das nossas costas. Eu não preciso, mas eu preciso estar alinhado, eu preciso estar controlando quem tenta me controlar, que é a minha mente, que é meu subconsciente. De forma leve, sem criar brigas, porque quando eu descobri que era o meu subconsciente que me sabotava, eu vivia em guerra. Então, entrega a Deus, entrega, não acredita em Deus. Então diz: eu não me preocupo mais. É ligar o sim, não quero saber mais. O que é que eu tenho para fazer? Eu tenho que ter um planejamento, então vai fazer isso. Faz a tua parte, esquece. Porque é isso que na prática meu esposo faz e não falta nada para ele, nada. E ele veio na minha vida por vários motivos, e um deles foi para eu aprender como é que se fazia.
Porque não é sobre de onde você veio, percebe como eu contei a história dele? Não é sobre de onde veio, é sobre do que você alimenta, sobre o que você é, sobre o que você acredita que você é. Então hoje é meu convite. Solte o controle, germine no lugar correto, fique regando, ou seja, obtendo os conhecimentos que você precisa. Se você quer conquistar coisas, vá trabalhando e para de se preocupar com como, que tão somente creia, siga o que é para seguir e siga a palavra e o no mais tudo será acrescentado. Ponto. Se eu pudesse resumir o curso inteiro, eu ia resumir nessa aula. Apenas isso. De verdade, apenas isso. Um beijo de luz, depois leia a parábola, medite no momento tranquilo, para ver o que é que vem de insight para você. Porque para mim vem uma coisa, para você pode vir outra. Tá bom? Um beijo de luz. E assim, um entendimento, que a gente possamos ter um entendimento e não só ter um entendimento e aplicar, para que a gente não perca nenhuma semente que Deus plantou em nosso coração. Combinado?